Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você está assistindo esse vídeo, tá? Seja muito bem-vindo, querido aluno do Colégio Shaddai. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? Sobre força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? Bom, primeiro, força eletromotriz, vocês podem ver por aí da seguinte maneira, FEM, tá? É só as siglas de força eletromotriz. Bom, o que vem a ser força eletromotriz? É o potencial elétrico medido em volts, tá? Esse potencial ele é fornecido por um gerador, como uma pilha, uma bateria, tá? E essa energia ela é usada para um dispositivo elétrico ou até mesmo um circuito, tá bom? Agora a gente vai aprender a como calcular esse potencial, tá? Que a gente pode chamar de força eletromotriz ou a gente pode chamar também de diferença de potencial. Em um exercício, geralmente vocês vão receber ou uma semi-reação ou um potencial. Se o exercício não disser que o potencial é de redução ou de oxidação, como é que a gente faz isso? Bom, ele vai ter que dar uma ajudinha, né? Bom, ele te dá a semi-reação, tá? De oxidação ou de redução, e aí você precisa saber quem que está reduzindo e quem que está oxidando. Tá, bora reconhecer aqui, ó, como é que eu faço para identificar os potenciais. Nesse exemplo aqui, eu tenho reações, semi-reações de oxidação e redução. Beleza, eu tenho que descobrir quem é quem aqui. Ele me deu um potencial, tá? Menos 0,56 volts. Tá, é de oxidação ou de redução? Bom, como é que eu sei isso? Eu pego a minha semi-reação aqui e olho onde está o elétron. Tá antes da setinha. Está antes da setinha, então ele está recebendo esses dois elétrons. Ora, o zinco aqui, 2+, com 2 elétrons, ele vai para zinco metálico, tá? Zinco 0. Olha só o que acontece com o NOx. Diminui. Se diminui, ele reduziu. Então, ele sofre uma redução. Tá? Esse daqui, eu tenho cobalto metálico reagindo, formando o cátion cobalto 2+, e liberando 2 elétrons. Ora, se ele está liberando, ele está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, então ele está oxidando. Tá? Então, esse potencial aqui é um potencial de oxidação, enquanto que esse de cá é um potencial de redução. Ora, isso aqui é uma possibilidade, mas e se eu tivesse, tá, a seguinte situação, cobalto 2+, mais 2 elétrons, indo a cobalto metálico. Aqui a gente vai mudar, vamos deixar aqui menos 28. Bom, se antes eu tinha o cobalto perdendo elétrons, agora ele está ganhando elétrons. Tá o quê? Elétrons antes da setinha, então ele está recebendo. Se ele recebe elétrons, ele reduz, tá? Então aqui agora é uma semi-reação de redução. Ora, se é uma reação de semi-redução, então esse potencial aqui é de redução. Beleza, e se eu tivesse uma pilha zinco-cobalto? Bom, quem estaria oxidando e quem estaria reduzindo? E aqui uma pausa só para relembrarmos que uma reação de oxirredução é sempre um par, né? Se uma espécie reduz, outra espécie oxida, obrigatoriamente, tá? Então, beleza. Ora, eu tenho potenciais de redução. Como é que eu sei quem está reduzindo e quem está oxidando aqui na nossa pilha de zinco e cobalto? Bom, a regrinha é a seguinte, tá? Se eu tenho 2 potenciais de redução, o maior potencial é quem tiver o maior potencial é que vai sofrer a redução, tá? Enquanto aquele que tem o menor potencial, o potencial mais baixo, tá? Vai sofrer a oxidação. Ora, e se eu tivesse potenciais de oxidação em vez de redução? Seria a mesma coisa. Aquela espécie que tiver um maior potencial de oxidação vai sofrer oxidação. Aquele que tiver um potencial menor, de oxidação menor, vai sofrer redução, tá? E vice-versa. Então, beleza. Agora que a gente já aprendeu a
como identificar as espécies que estão reduzindo ou oxidando, vamos agora aprender de fato a como calcular o DDP, ou também chamada força eletromotriz, a FEM. Para isso a gente tem uma fórmula, né? Diferença de potencial, tá? É igual aqui, o maior potencial, seja de redução ou seja de oxidação, tá? Menos o menor potencial, tá? E aí, novamente, eu friso. Não importa se é redução ou oxidação, você vai se basear por isso, tá? Olha, presta atenção aqui. Diferença de potencial. Vocês podem achar assim, tá? Mesma coisa. Ou vocês podem achar aqui, ó. Esse Ezinho, que é um E grego epsilon, tá? Dá no mesmo. Para o nosso exemplo aqui, a gente vai usar delta potencial, tá? Que significa o quê? Delta é diferença, né? Diferença de potencial. Então tá, só recapitulando, a diferença de potencial vai ser dada pelo maior potencial, seja ele de redução ou de oxidação, menos o potencial menos o potencial mais baixo, né? Aquele de oxidação ou redução. Aí a gente já viu como acha esses potenciais. Enfim, substituindo a fórmula, efetuou o cálculo e achou a diferença de potencial. Essa diferença de potencial sempre vai ser positiva, tá? E ela é dada em volts, tá? Não pode esquecer disso. Pronto, indo para um exemplo prático. Na nossa pilha cobalto-zinco, eu tenho o quê? Se é potencial de redução, o maior potencial aqui vai sofrer a redução. Bom, menos 0,36, menos 0,28. Qual é o maior potencial? Menos 0,28. Então vai ficar menos 0,28 menos, que é da fórmula, o menor potencial, que vai ser menos 0,76. Ora, lembrem-se que um número negativo é um número menor, tá? É um número muito pequeno. Lembrem-se da reta numérica, né? Um número positivo é um número maior, um número negativo é um número menor. Ok, tá. Esse menos aqui, jogo do sinal, né? 0,28, menos com menos dá mais 0,76, tá? Vamos ter mais 0,48. 48 o quê? 48 volts. Então, nessa nossa pilha de cobalto-zinco, a gente tem uma DDP de 0,48 volts. Ok, pessoal? Até mais um Professor Explica. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilha com aqueles colegas que precisam do conteúdo. E é isso, até a próxima.